E já começou mais um programa Eu e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E o programa de hoje está demais. Já confere aí. Eu vi na mesa do rapaz lá essa foto. Aí eu perguntei, o que é essa foto aqui? Ele falou pra mim, é lá do seu colégio, lá de Cuiabá. Olha só. Tá entendendo? Eu falei, peguei, olhei, ele falou, de que ano que é essa foto? Ele falou, 1905 ou 6. E eu falei, eu olhei embaixo, se você observar, tem uma criançada jogando bola. Jogando bola. Quer dizer, é uma foto documento para mim. Prova que o futebol aqui realmente começou em 1905 dentro dos muros salesianos. Na sequência, recebemos o doutor Marcelo Mendes, mastologista lá da Oncolog, e com um tema sensacional sobre implante de silicone. O linfoma é um tipo de doença que se classifica em inúmeros tipos. E existe um tipo bastante raro que pode estar relacionado à presença do implante de silicone, que se chama linfoma de células anaplásicas. A incidência desse tipo raríssimo de tumor é aproximadamente um caso para cada 150 mil ou 200 mil mulheres. Tudo isso e muito mais aqui no Eu e Você, que já começou. E agora, em nosso programa Eu e Você, vamos ter um bate-papo com muita informação. Estamos tendo a honra de receber aqui em nosso programa José Augusto Tenuta, escritor. Olha, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Elga, em princípio, o prazer é todo meu, né? É uma honra participar do seu programa e ainda mais para falar daquilo que eu gosto, que é futebol e história de Cuiabá. Com certeza, né? O futebol é uma paixão mundial, é algo que realmente move o mundo, né? E olhando agora, no momento que nós estamos, algo especial, Cuiabá na Série A, né? Foi algo que movimentou muito. Contar a história do futebol aqui de Cuiabá, assim, foi algo que acabou acontecendo, porque eu já estou sabendo que tem 8 anos de preparação deste livro, né? 7 escrevendo e 1 contextualizando, é assim que fala? Sistematizando. Mas nós estamos em um momento especial aqui para Cuiabá, então foi algo que acabou acontecendo meio que naturalmente. Elga, a ascensão do Cuiabá para a Série A do futebol brasileiro, por incrível que pareça, já era prevista lá na década de 1910. Meu senhor! Os primeiros dirigentes esportivos de Cuiabá, eles já começaram a se envolver com o futebol justamente com essa ideia. Eles queriam que os times nossos, na época falava-se Mato Grosso, porque era um estado só, né? Eles queriam que os times nossos, principalmente de Cuiabá, um dia rivalizassem com os times de São Paulo e Rio de Janeiro. E eles focaram nessa ideia, trabalharam a vida toda para que isso acontecesse. Eu só fui descobrir através da pesquisa, e é com a chegada do Cuiabá na Série A, eu digo que conseguiu realizar o sonho desses primeiros dirigentes nossos, né? O José Augusto Tenuta escreveu um livro que está aqui ao nosso lado, que é uma trilogia. Justamente. Né? Cuiabá, um show de bola. Vocês estão dando uma olhada. Eu estou curiosíssima, José, para fazer essa leitura, que eu tenho certeza assim, que é uma viagem. Com certeza. Essa ideia de escrever sobre futebol cuiabano, eu tinha ela há muito tempo, porque eu sou apaixonado por futebol. Eu já ia perguntar, não poderia ser diferente, né? Eu chego até às raias, às vezes, do absurdo, porque eu aqui em Cuiabá sou Dom Bosquino, e em termos nacionais sou Flamengo. Olha então, só! Então a minha paixão por futebol, mas é sempre comedida, né? Lógico, eu sei reconhecer o mérito do adversário. Muitas vezes, numa discussão mais acalorada, não, mas normalmente eu reconheço. Então, veja bem. Você é do embate? Pelo amor ao futebol? Ah, com certeza. Então, eu comecei a pesquisa sobre o futebol cuiabano e comecei uma pesquisa oral
conversa com um, conversa com outro, e eu fui vendo que as ideias, os fatos não batiam. Cada um contava o determinado fato conforme a cor da sua camisa, do time que ele torcia. Aí eu parti para pesquisa física mesmo, de buscar material que comprovasse o que me diziam. Documentado mesmo. Documentado. E para minha surpresa, e até eu fiquei, de certa forma, boquiaberto, vamos dizer assim, de ver o que eu encontrei. E eu fui descendo nos anos, fui parar em 1890. Meu Senhor! E eu fiquei entusiasmado com aquilo, né? Mas um outro fato que me chamou a atenção foi da cidade que eu encontrei. Eu sou cuiabano, de Tiapicru, nasci e criei aqui, nasci no Cochupó da Ponte. Minha gente? Cresci no centro histórico e depois, aí eu costumo dizer que eu virei gente ali na Rua do Mundel, perto de Santa Casa. Sim. E eu nunca gostei que as pessoas, principalmente de fora, diziam que em Cuiabá se encontrava índio para rua, encontrava jacaré, onça, nada contra esses animais, nem contra o gentio, nem contra o índio. Mas até hoje isso permanece. Hoje ainda falam. Mas por que eles diziam isso? Porque de forma pejorativa, tá entendendo? O que ocorria com Cuiabá, que Cuiabá era distante, porque os meios de comunicação só existia um, que era pelo rio. Sim. Ou então viessem tropas de burro aqui por Goiás, que demorava 3, 4, 5 meses. Então eu digo o seguinte, que as coisas demoravam para chegar, mas chegavam. E eu encontrei, Elga, uma cidade extremamente novidadeira, viva. Sim. Cuiabá curtia tudo que existia de mais moderno. Olha. Podia ser aonde fosse, porque os filhos dos coronéis que aqui moravam iam estudar em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Lisboa, Madrid e Paris. Esse pessoal um dia voltava para cá e eles voltavam cheios de novidade. Com certeza. Só para você ter uma ideia, consta do livro. O cinema foi oficialmente dado como surgimento em 1895 através dos irmãos Lumière na França, em Paris. Em 1904 já tinha cinema em Cuiabá. Meu Senhor! Já tinha cinema aqui. Eu, de posse dessas informações do futebol e também da cidade, eu falei, eu vou contextualizar o futebol na cidade. Então, a proporção que você vai lendo na história do futebol, você vai conhecendo o entorno dele, como que era a cidade, quem que mexia com o futebol, as empresas que patrocinavam, o que acontecia no dia a dia da cidade. Porque, veja bem, o futebol custou pegar em Cuiabá, porque ela oferecia uma série de atividades de lazer que confrontava com o futebol. Além das que eram cotidianas, como por exemplo, olha, vamos marcar um jogo para domingo. Eu falei, domingo nem pensava, tá subindo uma lufada de pintado, eu vou pescar. E a turma toda ia para a beira do rio, ninguém queria saber de futebol. Tinha outras distrações. Tinha outras distrações, com certeza. Entendi. E quando chegava a lancha no porto? Era outro problema, ia todo mundo para a beira do rio, lá no porto, para ver a lancha chegar e quando partisse. Então, se você agendasse qualquer jogo de futebol nesse dia, o futebol perdia mesmo. Agora, você imagina quando começou a chegar os aviões hidro. Era outra loucura, né? Então, o futebol, ele foi um herói em Cuiabá. Porque as opções de lazer que a cidade oferecia para a juventude da época rivalizava fortemente com o futebol. Enquanto ele já era realidade no mundo, até no Brasil, no Sudeste e no Sul, aqui em Cuiabá ele engatinhava, não andava mesmo, entendeu? Olha só. E eu construí uma narrativa dessa epopeia do futebol na cidade e mostrando como que era a nossa Cuiabá. Para que esse estigma de fim de mundo, esse estigma de que aqui um índio andava para a rua, jacaré, não era nada verdade. Raiz por terra, da forma pejorativa como colocavam, né? Sim. O índio podia andar, porque nós tínhamos a tribo de índio aqui perto. Jacaré, onça, hoje se encontra em São Paulo, na cidade de São Paulo tem. A capital paulista tem uma tribo de índio lá dentro, você sabe. Não sabia, Tem uma tribo de índio dentro da cidade de São Paulo. Mas não se fala. Não se fala. José, eu sou muito curiosa. 7 anos de pesquisa para você preparar um livro. Como é que funciona? Como que é muita dedicação? Você tem que ter tempo, dinheiro, que gasta-se muito. Só por exemplo, a editora é Entre Linhas. Que a gente precisa ressaltar, que é um selo. Não, né? é o melhor que tem na praça, melhor que né? tem. Aqui no Cuiabá não tem melhor. É importante nós passarmos essa informação para o nosso telespectador, porque muitos desconhecem. Justamente. Entendeu? Como a Entre Linhas não é qualquer obra que eles aceitam. Não é. Então, o que ocorre? Por que a pesquisa é demorada?
Porque são fotografias antigas, são fatos antigos. Você encontrar, porque tudo que está aqui está referenciado. Se eu fosse pela declaração das pessoas, ia dar uma confusão. Então eu tive que buscar documentos que comprovassem aquele fato. Entendi. E essa busca demora. Por exemplo, fotografias com time de futebol. Eu tinha fotografia, mas quem tinha, eu não conhecia os jogadores. Sabia qual era o time, e falava, esse aqui é fulano de tal, esse aqui eu não sei quem que é. Mas você vai lá no pé da 90, que a avô dele mora lá. Aí eu vou lá encontrar Toda o cara. uma busca. Aí chegava lá e encontrava o nome dele, de um. E esse outro aqui você vai na Várzea Grande, que ele namora lá. E eu tinha mais ou menos umas 100 fotografias para buscar a informação delas. José, é toda uma equipe para fazer esse trabalho. Eu mesmo, minha equipe, né? Você, né? Justa. Equipe. Equipe. Você sabe por quê, Elga? Infelizmente, cultura só é prioridade na hora que entra um interesse político. Fora do interesse político, acabou. Tá entendendo? Entendi. E outro detalhe, o povo, infelizmente, isso não é cuiabano, é mato-grossense, é brasileiro. Ele não valoriza. Você vê, um material desse, você leva para uma pessoa, ele fala, não, me dá um. Falo, mas, quer dizer, o trabalho que você está fazendo aqui, muitas vezes o cara está vendo na televisão e não consegue avaliar o trabalho que você teve de preparar aquele momento. É a mesma coisa do livro, não sabe o que eu tive que fazer para chegar até aqui. Com certeza. Nossa, 7 anos de pesquisa, você compartilhou. E outra coisa, o valor que isso tem, né, para a nossa história. Alguém que fez essa pesquisa, que foi lá, buscou tudo documentado, mas nós precisamos introduzir esse tipo de sentimento e valorização para as pessoas. Porque veja bem, o material de futebol que tem aqui não existe similar no estado de Mato Grosso, nem Mato Grosso do Sul, porque aqui envolve muitos times de Mato Grosso do Sul, porque na época era um estado só e existia um intercâmbio muito forte dos times daqui com os times de Campo Grande e Corumbá principalmente. Tá entendendo? Então eu garanto para você, não existe esse material compilado do jeito que está aqui. Tá entendendo? A Federação Mato Grossense de Futebol não tem 1% do que está aqui. Nossa. Porque se perdeu, todo o arquivo da federação se perdeu. Tá entendendo? Então, se você quiser saber a história do futebol cuiabano, tá todinho aqui, ano a ano. Todos os times de futebol que disputaram o Campeonato Cuiabano, você vai encontrar ele aqui com a sua ata de fundação, 90% deles, com as suas diretorias, com as suas renovações de diretoria, com as suas equipes, com os seus jogos. Que trabalho praticamente com todos com os seus resultados. Olha. Então é um trabalho que demanda, primeiro, paixão. Se eu não gostasse de futebol, não ia fazer isso. Não tinha como. E outra coisa, eu acredito que a entrega também não seria a mesma. Com certeza, com certeza. José, nós vamos lá, tem muito bate-papo. Quem quer saber um pouquinho sobre futebol, sobre a nossa história com o futebol, não se mova, não saia daí que a gente vai chamar o intervalo bem rapidinho, mas já volta. De volta com esse bate-papo. Olha, quero te agradecer mais uma vez, José Augusto Tenuta, escritor, que está com uma obra que sensacional, que eu estou curiosíssima, eu já vou adquirir o meu exemplar. Que bom. Os volume 1 e volume 2 e o volume 3 já está pronto. Ele está editado, falta só ir para a gráfica. O Elgon, eu queria fazer um alerta, porque muitas vezes as pessoas pensam que o futebol aqui é de 70 para cá com a inauguração do Verdão. Eu quero dizer para vocês que na década de 40, 50 e 60, principalmente 50, o futebol de cuiabano era espetacular. Olha! Para você ter uma ideia, em 1952, porque existia o Campeonato Brasileiro de Seleções de Estado. Mato Grosso, em 1952, pela primeira vez, formou uma seleção com jogadores de Cuiabá. Nós fomos eliminados no Rio de Janeiro, na semifinal pela seleção mineira, em 2 jogos, porque no primeiro ela não conseguiu eliminar Mato Grosso. Teve outras épocas de glória. Não, eu considero 1952 como o ápice do futebol cuiabano. O Cuiabá chegou agora.
Mas em 52 nós já estivemos na elite do futebol brasileiro, Olha só, através da eu não sabia seleção. dessa informação. E tem toda a história aí dessa epopeia da seleção de Mato Grosso. Nós jogamos em Goiânia, jogamos no Amazonas e fomos para o Rio de Janeiro. Eu quero chamar a atenção para essa foto. Eu sei que tem uma história, não é à toa que ela está na capa Justamente. do livro. Quero que você nos conte a história. A história dessa foto é o seguinte, porque na minha pesquisa eu fiquei sabendo que as duas primeiras bolas de futebol vieram para Cuiabá em 1905. Olha só. Vieram duas bolas, uma bomba para inflá-las Sim. e uma cartilha de regras da FIFA. Quem trouxe foi o padre Dom Antônio Malan, lá do Colégio Salesiano São Gonçalo. Quem me contou essa história foi o saudoso William Gomes, que era um historiador também e um jornalista esportivo. Sim. Aí eu falei para ele, William, você tem um documento para me provar? Ele falou, tenho, tá lá em casa, eu consegui. Ele me falou, não lembro aonde. Nesse ínterim de eu ir buscar, não ir buscava amanhã, vou depois, ele faleceu. Olha só. E eu fiquei sem o documento. E então essa história ficou fora, porque eu não ia colocar no livro sem ter um como comprovante. documentar. Entendi. Você está entendendo? Eu chegaram em Campo Grande, fui lá no Colégio Dom Bosco em busca de outras informações sobre o Clube Dom Bosco. Eu vi na mesa do rapaz lá essa foto. Aí eu perguntei, o que é essa foto aqui? Ele falou para mim, é lá do seu colégio, lá de Cuiabá. Olha só. Tá entendendo? Eu falei, peguei, olhei, ele falou, de que ano que é essa foto? Ele falou, 1905 ou 6. E eu falei, eu olhei embaixo, se você observar, tem uma criançada jogando bola. Jogando bola. Quer dizer, é uma foto documento para mim. Sim. Eu falei, você me permite tirar uma cópia dela? Ele falou, toda a vida pode levar sem problema. E ao chegar na editora, o pessoal falou, essa foto aqui é capa do livro. Não tem que ser. Maravilhoso. Que é uma foto energia, documento. né? Aconteceu acidentalmente. assim. Prova que o futebol aqui realmente começou em 1905 dentro dos muros salesianos. O pessoal jogava bola lá dentro. Até que o Dom Bosco, o Clube Dom Bosco, ele é derivado do ofertório festivo Dom Bosco, que era um time lá de dentro. Só que o Dom Bosco foi fundado em 1925, mas ele já existia lá no colégio. Sim. Por isso que eu digo que o Dom Bosco tem mais de 97 anos, porque ele já existia antes como ofertório festivo Dom Bosco. Olha só. O primeiro estádio que foi construído aqui foi o do Trinha? Não. Não? O primeiro estádio que se construiu em Cuiabá foi o Campo do Bosque. Campo do Estádio dentro das regras da FIFA, Sim. que foi construído pelo pai do ex-governador Frederico Campos. É uma história espetacular que consta do livro. Está tudo aí. Eu comecei a entrevista falando do momento do nosso futebol, que está todo mundo com essa energia, todo mundo com muito orgulho do nosso time. Para você, mudou algo em relação? Porque a obra, você está aí há 8 anos no total já. Foi algo que aconteceu, foi um presente, Não. eu acredito que foi, mas efetivamente mudou alguma coisa? Não, de não interesse mudou nada. para as Não pessoas? muda não. Não muda? Não muda. Porque, veja bem, o Cuiabá, apesar dele ser o Cuiabá, é um time de empresários fora daqui. Sim. Tá entendendo? E a torcida que o Cuiabá está conquistando agora, a maioria de jovens. Infelizmente, os jovens brasileiros não têm muito hábito da leitura. Ele vai na internet, ele quer informação rápida, de consumo rápido, mas leitura não. Então, pelo motivo do Cuiabá ter chegado onde chegou, era para despertar uma curiosidade de saber como é que o Cuiabá chegou até ali. Sim. Porque o Cuiabá não chegou aí, como eu disse para você, de um momento para outro. Existia uma história por trás que levou o Luverdense a disputar a Série B também por 3 ou 4 anos seguidos, aí veio o Cuiabá. Tudo é uma sequência, você está entendendo? Como eu falei para você, os nossos primeiros dirigentes, o foco deles era levar um time nosso para a elite do futebol brasileiro. Já há muitos anos já existia, isso era muito antigo. Sim. Muito antigo. Inclusive, como eu falei para você, tem um artigo que saiu em 1942, na Folha do Povo de São Paulo, um jornalista paulista que conhecia o futebol nosso dizia, naquela época, Mato Grosso ainda vai ser campeão brasileiro. Olha pela só, qualidade dos seus jogadores. Isso em 42. Isso em 42? Em 42. José, eu estou muito curiosa. Cuiabá com Y. Eu acredito que vocês notaram isso. Por quê? Porque a ortografia da época era essa, né? Tem mais um detalhe. Eu procurei retratar na obra como é que se escrevia ano a ano. Até Cuiabá no início do século era com Y, aí você vai ler no livro, você vai perceber na hora que eles mudam, passa a fazer com I. Ranulfo Paz de Barro, que foi o maior dirigente esportivo que Mato Grosso teve, Sim.
ele se escrevia com PH, Ranulfo com PH. Aí você acompanha as matérias de jornais nossos, a hora que ele passa a usar o F. O Comércio escrevia com 2 M. Aí ele para e começa com um M só. Diretoria era com C mudo. Aí muda. Então, eu calculo que para a faculdade de jornalismo é espetacular, ele vai acompanhar como que o jornalista da época escrevia e como foi ocorrendo a mudança. Um fato interessante que eu descobri, Helga, foi quando os jornais nossos aqui descobriram as manchetes. Que antigamente o jornal era só assim, um navio chegou no porto, aí desenvolvia o conteúdo. Entendi. Aí quando veio a época das manchetes do jornal, cada manchete que você espetacular. Isso mais ou menos em que anos? Quando aconteceu de 40 para frente. 40 e frente. tem vários exemplos de manchete aí que você chora e é uma coisa espetacular, sabe? Realmente é uma viagem. É uma viagem, isso que eu falei. A proporção que você vai acompanhar no carro do futebol, você vai acompanhar na evolução da cidade. Tudo que acontecia aqui. Tudo, a chegada do primeiro avião, a chegada do primeiro hidroavião. Olha só. Tá vendo? Nós tínhamos agência de carro aqui em 1925. É muito mais que a história do futebol. Ah, não, é uma história completa da cidade. História de Cuiabá. O futebol é o carro-chefe, né? Ele conduz a história de Cuiabá. Olha que tá maravilhoso. Entendendo? Eu não posso estar falando para você algo aqui que não é porque você vai abrir, vai olhar e falar assim, não é não, tá aqui. Né? Tá registrado. Falando sobre isso, José, você como escritor, hoje, com a facilitação da internet, de você ter aí acesso à informação, muitos se acham escritores. Justamente, porque tudo uma profissão. Você falou muito em pesquisa, documentação e a sua responsabilidade com o conteúdo. Justamente. Você entende mais ou menos o que eu estou falando, eu né? Eu sei. O que ocorre? Tem escritores, tipo Jorge Amado. Ele sentava, da cabeça dele vinha uma história e ele mandava ver. Tá entendendo? Né? Saía aqui. Eu já sou diferente. Para mim é pesquisa. Ou então contar fatos que eu vivenciei, como no primeiro livro, 90% dos fatos que estão no primeiro livro eu vi. Tá entendendo? Eram personagens aqui do nosso folclore que os escritores tradicionais não registraram. Eu falei, mas o pessoal só registrou esse e esses outros aqui. Não tinha muita importância? Tinha sim, pois é. Aqui tinha um personagem chamado Mexidinha. Era um personagem fantástico. Isso aí ninguém nunca preocupou em registrar. Esqueceu pela história. Aí eu contei uma pequena história dele, né? Sim. E um dos personagens que o pessoal mais gostou do livro foi ele. Tá entendendo? Só. Então eu fiz questão de registrar personagens, fatos ocorridos. Tá entendendo? Aqui nós tínhamos na época era guarda civil, um policial chamado Marcidão. Ele era o policial, ele investigava, ele prendia, ele julgava. Ele fazia tudo onde ele pegava o cara, né? É bandido, né? Sim. Terminou, morreu matado. Meu Senhor. Então era um personagem que ficou na memória do povo na época. Se eu não fizesse esse trabalho, a hora que eu e outros que eu conheceram morrer, ele morreria também. Esquecido também, Esquecido. né? Esse livro, eu vou ver se eu consigo por favor. Agora, falando de outras obras também, sei que você tem várias, não foi o seu primeiro livro. Você pode contar um pouquinho essa parte pra gente? Olha, com esses 3 aqui, são 4. A primeira foi essa, do Cuiabá da Chapa e da Cruz. Cuiabá da Chapa e da Cruz foi o seu primeiro livro. É o primeiro que conta, que registra esses personagens, esses fatos folclóricos. Mas esse foi o seu primeiro livro? E você escreveu 4 no total? Escrevi mais 3 agora, né? Mais então, 3 agora, que é essa trilogia agora, do Cuiabá, um show de bola. Hoje, quem quer adquirir o Cuiabá, um show de bola, como é que faz? O único meio que eu encontrei é a pessoa me liga. Diretamente eu pego e levo de mãos. Nossa, que maravilha. E quando por exemplo, esse aqui, já mandei ele para os Estados Unidos, já mandei para Lisboa, Madrid, e São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, porque Cuiabanada, onde tem, pela internet ele vê e me liga. Aí ele faz o Pix e eu mando para eles, entendeu? Olha que maravilhoso. Tem o telefone direto é o seu, então as pessoas podem entrar em contato. É só para mim, porque se é 2, 3 telefones, eu tô só com um. Tá entendendo? Entendi. Mas eu tenho certeza
que as pessoas que tiveram o privilégio de acompanhar essa entrevista e entenderam o quanto essa obra é maravilhosa, que é muito mais além do futebol, né? Falar da nossa cidade e respeitando fatos documentados. Fatos verdadeiros, né? Com compromisso com relação ao conteúdo. Então eu tenho certeza que as pessoas vão ter essa curiosidade e valorizar, né? Mudar essa cultura, querer olhar de uma forma diferente para esse trabalho. Justamente, só para exemplificar o que é esse material, Silmar Canavarros Freire, que é um mistense, um poconiano que mora em Cuiabá, um cara fantástico, fabuloso. Ele falou para mim, Zé, que eu já li 2 vezes os 2 livros, agora eu estou relendo para fazer apontamentos, tirar a coisa do livro. Ele falou, olha, eu não consegui parar, a hora que eu comecei a ler o primeiro foi de tacada livro, os 2 livros. Eu tenho certeza que é essa Isso é um material com mais de 300 páginas cada um, né? Mais de 300 páginas? Mais de 300 páginas, tem material pra caramba aí. Gente, conta pra gente uma história que mais chamou sua atenção desse livro. Olha, o que mais me chamou a atenção, me emocionei. Se emocionou? Emocionei quando descobri num rascunho de jornal o primeiro time de Cuiabá organizado, em 1909. Um pedacinho assim no jornal, o Esporte Cuiabano Clube. O esporte em inglês, ESPORT, Cuiabano Clube, CLUB, que era o futebol, que era tudo em inglês. Esporte Cuiabano Clube convida os seus jogadores para uma partida amanhã, 5 horas da manhã, no Sesc Arsenal, que não é Sesc, era no Arsenal, Arsenal de Guerra. Entendi. Lá tinha um campo lá, era um espaço, não era um campo, era um espaço, que ele ia jogar o time A contra o time B. Nesse dia eu arrepiei, porque eu estava buscando, não encontrava nenhum time e consegui encontrar esse. E o outro foi a performance da seleção mato-grossense de 52. Foi um fato. Foi espetacular, aquilo ali, assim, emocionei. Realmente impressionada. Não sabia que já tinha tido essa projeção no nosso futebol. Já tinha, sim. Que maravilha. Em 28 e 29, Mato Grosso disputou o Campeonato Brasileiro no Paraná e em São Paulo. Só que eram jogadores só de Corumbá e Campo Grande. Sim. Porque eu daqui não tinha como ir, até chegar de lancha em Corumbá, é difícil pra caramba, entendeu? Olha, que bom, né? Que agora... Isso tudo está registrado aí. Que maravilha, eu tenho certeza que realmente é uma obra que nós precisamos. Vale a pena. Vale a pena, com certeza, e eu vou fazer essa leitura. E eu quero te agradecer muito, José Augusto Tenuta. Isso. Muito obrigada por esse bate-papo. Não perca essa paixão que você tem e essa vontade de escrever, não pode se perder de forma nenhuma. Você falou, olha, eu tenho uns projetos, mas não sei se eu vou colocar em prática. Coloque. Vamos tentar. Vamos tentar juntos, e a gente quer estar aqui para te incentivar. E eu queria aproveitar também, Elga, porque eu tenho que agradecer, assim, até para você aqui, a pessoa que facultou que esse livro fosse realizado, que é o deputado Allan Kardec, e que hoje, até por sinal, ele está fazendo aniversário, né? Um abração, Allan. Tá entendendo? Parabéns. Que viu o material, ele gosta do futebol, ele defendeu uma tese do mestrado dele sobre futebol, mas de bairro de Cuiabá. Ele ficou entusiasmado com o que ele viu e falou, Zé, que eu vou te ajudar, vou te arrumar uma emenda parlamentar. Tá entendendo? Olha, que porque maravilha. Se não fosse assim, estava até hoje lá na editora. Nós não teríamos essa oportunidade de ter uma obra dessa qualidade. Olha, obrigada, né, ao deputado Allan Kardec. Allan Kardec. E parabéns, viu, pela iniciativa, né, de chegar e realmente pelo apoio, eu acho que promover um trabalho desse. Com certeza. José Augusto Tenuta, obrigada mais uma vez por esse bate-papo, obrigada por estar aqui em nosso programa, e as portas do nosso programa estão abertas para você, viu? Retorne sempre que precisar, sempre que quiser ter esse bate-papo com a gente. É só você me convocar, então já está convidado. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada. E o Elg Você de hoje continua na sequência, mais um bate-papo sensacional lá em nosso estúdio. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e já voltamos. E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito especial porque ele está de volta. Nós pedimos, tentamos agendar horário. Dr. Marcelo Mendes, muito obrigada por estar aqui em nosso programa novamente.
Eu que agradeço a oportunidade de colaborar com o seu programa, que é sempre muito bem visto. Nossa, nós agradecemos muito, doutor, porque o senhor é mastologista, né? Trata de algo tão importante na mulher, que são as mamas, o símbolo da feminilidade, e é algo que tem trazido muitas dúvidas sobre tudo que está acontecendo em relação aos implantes, e tem muitas novidades também, né, da cirurgia reparadora. Então o assunto não falta em relação à sua especialidade. Então, e sempre é interessante trazer esses assuntos através do senhor, porque é pela segurança em relação à informação. Porque como estávamos conversando um pouquinho antes de iniciarmos a entrevista, na internet você encontra de tudo e há muito sensacionalismo. Então, trazer informação com credibilidade e com um profissional como o senhor aqui é uma honra. Ótimo. O importante é justamente isso, né? A gente ser uma ponte de informação, né, do que vem acontecendo no mundo científico, na comunidade científica, e transmitir esse conhecimento, essa informação para o público, né? Infelizmente, é o que você comentou, nem sempre as redes sociais elas vão intermediar muito bem isso, né? Entre o conhecimento e o público. Então, sim, nós temos, às vezes, abordagens que beiram o sensacionalismo de alguns assuntos. A pessoa vê uma vírgula, ela já... Exato, né? Então tudo toma uma dimensão muito grande, né? E isso às vezes mais confunde as pessoas do que realmente esclarece, né? Com certeza. E muitos assuntos também não estão 100% esclarecidos. Então aquilo que não tem, onde não se encontra uma verdade absoluta ainda, nós temos que aguardar um certo tempo. Mas é lógico que nós, médicos, os órgãos reguladores que lidam com os assuntos voltados à saúde, aos materiais, como nós vamos comentar sobre as próteses de mama, né? Sim, todos que estão eles, aqui, posicionadas aqui. Todos eles fazem uma vigilância do que vem sendo discutido. Então, nós temos que ter bom senso e ponderação na hora de abordar alguns assuntos, como nós vamos comentar hoje, sobre dois assuntos interessantes que vêm ocupando um espaço na mídia. Com certeza. Em relação às próteses de mama. Olha, toda mulher, né, as que ainda não têm, muitas, lógico, tem muitas também que estão satisfeitas com o seu corpo. Mas, conversando pela nossa experiência com amigas, muitas têm aquele sonho ainda de colocar o silicone. Só que há um movimento na mídia, na internet, muitas mulheres fazendo o explante, motivadas por essas notícias que estão veiculando de uma doença decorrente do implante de silicone, a mulher desenvolver uma doença ou um câncer. É isso, né, doutor? Exato. Existem essas duas situações que realmente foram levantadas. Sim. E foram registrados casos muito bem documentados. Então, existe uma coisa que se chama linfoma de células anaplásicas. Então, o que é o linfoma? Ele é, sim, um tipo de câncer que se desenvolve nas células de defesa do nosso corpo, que são os linfócitos. O linfoma é um tipo de doença que se classifica em inúmeros tipos. E existe um tipo bastante raro que pode estar relacionado à presença do implante de silicone, que se chama linfoma de células anaplásicas. Ele é um tipo bem raro de linfoma, ele é facilmente tratado. 90% das pacientes vão precisar simplesmente remover a prótese e remover aquela cápsula que o organismo cria em volta do implante e ela vai estar curada apenas com a cirurgia. A incidência desse tipo raríssimo de tumor é aproximadamente um caso para cada 150 mil ou 200 mil mulheres. Para você ter uma ideia, Elga, nos últimos 20, 30 anos, nós tivemos apenas 12 casos registrados no país, no Brasil. Doutor, somente? Somente 12 casos. E nós temos, no Brasil, é o segundo maior país em números de implantes de silicone. Sim. Aproximadamente... Tem muita mulher com silicone. Mulher. A estimativa é que aproximadamente 250 mil mulheres colocam implante nas mamas no país. Então, a incidência é extremamente rara. Isso causou nos Estados Unidos a necessidade das indústrias incluírem esta informação na bula do produto. Então, tá lá, tipo, contraindicação, lá, tem que efeito colateral?
Não, é como uma possível reação Sim. à possibilidade de haver a identificação a desse pessoa tipo... que colocou tem que estar consciente disso. Exatamente. Essa informação precisa ser colocada para Sim. o paciente. E essa informação, agora, ela tem que estar presente na bula da prótese. Mas, Então, doutor, só uma dúvida. Lá, a incidência é maior? Nos Estados Unidos? sim, a casuística que eles demonstraram, apresentaram nos congressos há 2, 3 anos, Sim. é uma casuística que nenhum outro país do mundo tem. Então, isso causou também uma certa estranheza. Lógico Sim. que os Estados Unidos ele tem uma capacidade de registro muito maior. Entendi. Então, é um país onde se estuda mais e se registra mais, né? Eles têm já uma tradição com isso. Mas o que fez é que o FDA ele não proibiu o uso da prótese de silicone. Ele apenas obrigou aos fabricantes a incluir essa informação na bula do produto. Então, a mulher só precisa saber que existe esse tipo raríssimo de linfoma, mas isso não contraindica de forma absoluta o uso do implante de silicone. Ele não foi banido pelos órgãos reguladores. Então, essa informação... Então, é seguro ainda, Ele né, é doutor? seguro, exatamente. Como Entendi. qualquer remédio, se você for ler a bula, existem contraindicações, existem efeitos Se colaterais. a bula a gente nem toma, né, Sim, doutor? né? Ou você tem todas as reações, né? Exato. Então, o que a gente precisa, como médico, é saber o tamanho disso, né? Até que Entendi. ponto realmente nós vamos contraindicar o uso da prótese em função desse fato? Ou qual é a informação que a mulher precisa saber? O que o médico precisa saber durante o acompanhamento dessa mulher? Então, uma paciente que coloca um implante de silicone, ela vai ficar talvez 2 décadas, pelo menos, com esse implante. Então, Que é o tempo. Geralmente existe umas dúvidas, né, doutor? Sim, a mulher exato. fica 10, 20 anos com um implante de silicone. sim, hoje o implante... Aí tem que trocar quem quiser. Sim, a gente lembra também que a fabricação do implante já vem passando por modificações, né? Nós já temos implantes de 4ª, 5ª geração. Então, não é a mesma qualidade dos implantes que nós usávamos há 30, 40, 50 anos atrás. Sim. Prótese de silicone, a primeira prótese foi colocada no século passado, na década de 60, então já são mais de 50 anos. Antes então, não era para fins estéticos, né, doutor? já como era fins com estéticos, fins já para estéticos. aumento de volume. Os fins estéticos Eu achei existem... que era para uma reconstrução depois Não. de um câncer de mama, alguma coisa nesse Isso sentido. veio posteriormente, né? Mas ela começou sim como uma solução para aumentar o volume das mamas. Olha só. E depois é utilizada até hoje em pacientes que precisam reconstruir a mama em casos de câncer de mama, onde há uma remoção completa da mama. Que é algo maravilhoso, né? Sim. Porque um dos maiores medos da mulher é ficar sem a mama. Exatamente. Que quando eu iniciei a entrevista, falei, é o símbolo da feminilidade da mulher. Ela tem, né, todo aquele apego, lógico, totalmente natural. Sim. E aí, quando você pensa em uma doença que vá tirar aquilo de você, realmente é algo que muitas não querem nem fazer o tratamento, não querem enfrentar essa situação. Exatamente. E a prótese é uma saída Sim, sensacional. continua sendo, Continua Elba. sendo. Então, mesmo com a identificação desse tipo raro de linfoma, um risco menos de 1% de acontecer com uma mulher, o implante continua sendo um material seguro para uma reconstrução, mesmo na paciente que teve um câncer de mama. É bom lembrar que a prótese de silicone não tem nenhuma ligação com o câncer de mama. Ótimo, Não há nenhuma porque ligação, tem que deixar absolutamente. isso bem claro, porque Sim. alguém que foi ali, pegou a entrevista andando, já fala, nossa, o que está acontecendo? Exato. Silicone está dando câncer, né? Exato. Então, o que existe é esse tipo raro de linfoma, que é geralmente o sintoma que a mulher percebe, né? Se a mulher perguntar, doutor, como é que eu vou saber que eu tenho isso? Normalmente, a maioria dos casos ocorre um derrame de líquido em volta da prótese, que nós chamamos tecnicamente de seroma. Então, o seroma é um derrame de líquido que a mulher nota um aumento do tamanho da mama. Olha Isso pode só. acontecer de uma forma fisiológica, num pós-operatório imediato, por isso que em muitas cirurgias a paciente usa um dreno para aspirar o líquido. Sim. E pode acontecer com a paciente que fez essa cirurgia depois de 10, 15 anos. Então, o que hoje nós fazemos é o quê? Se a paciente teve esse derrame de líquido passado muito tempo da cirurgia, nós vamos colher o líquido e pesquisar esse tipo raro de linfoma. Entendi. Então, essa pesquisa ela precisa acontecer. Entendi. Se doutor. for feito esse diagnóstico,
90% dessas mulheres serão tratadas apenas com a cirurgia. Doutor, o senhor falou também que pode acontecer, são casos raros, mas que são facilmente tratáveis, nada Exato. agressivo. Exatamente. Então, a resposta tem sido boa Tem em sido relação muito ao boa, tratamento. exato. Então, os casos apresentados, os casos que foram publicados, 90% deles foram tratados apenas com a remoção da prótese e com a remoção da cápsula. Existe uma pequena parcela dessas pacientes que talvez precisariam fazer quimioterapia, mas ainda assim para serem tratadas e curadas desse tipo de problema. Então, é um fato que existe, a comunidade científica reconhece, mas é bastante raro para que haja uma contraindicação ou colocar o implante como algo não seguro. Sim. Né? Então, continua Tem sendo um material alarme, seguro. né? Exato, continua sendo um material seguro. O que nós devemos ter é que a obrigação de informar. Então, se você, como mulher, deseja realizar essa cirurgia, é importante que o cirurgião aborde esse assunto, te coloque essa informação. Te apresente. Doutor, existe algum tipo de exame para você verificar uma predisposição ou algo que você possa antecipar de alguma forma? Infelizmente não. Então não existe, né, nada que pudesse ser antecipadamente ser avaliado. O que existe, nós já sabemos que é um outro assunto que nós vamos colocar, isso, então nós comentamos sobre essa questão do linfoma de células anaplásicas, um tipo muito raro de câncer que possa acontecer. Agora existe uma outra situação que, por enquanto, é uma teoria de que a prótese de silicone possa desencadear uma reação autoimune, uma doença autoimune na mulher. Perfeito, doutor, mas peraí, eu já vou pedir para o doutor segurar, deixar todo mundo que está lá em casa nos assistindo curiosos. Nós vamos dar essa paradinha bem rapidinho, mas a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo o Dr. Marcelo Mendes, mastologista, tirando todas as dúvidas aqui. Olha, as mulheres que estão nos assistindo, com certeza estão aí com uma ótima oportunidade para realmente ter uma informação de qualidade, né, doutor? Tipo, quem está, como é que eu posso dizer, motivada a colocar um silicone, é seguro, acontece casos sim que pode manifestar ter algum problema, porém é natural, cada indivíduo é único, né, doutor? Sim, o que é importante nós como médicos, Elga, está sempre o dever de informar, né? Então, nós médicos que servimos de ponte entre o paciente e o que é gerado de conhecimento pela ciência, pela indústria. Então é muito importante que a paciente confie no médico como fonte de informação. Então, as redes sociais estão aí em milhões de informações, muitas vezes informações... Coisas boas, coisas ruins. Sim, mas as redes sociais elas não dão espaço para que haja diálogo. Então, ou você levanta uma bandeira contra ou uma bandeira a favor. É verdade. E na ciência nós não podemos duvidar de nada. A gente tem que ter o bom senso de olhar para aquele fato, olhar para um assunto que esteja sido comentado e saber se a ciência diz que aquilo é possível ou não é possível, se é verdade ou ainda não é. Então, como nós comentamos, existe uma questão envolvida com as próteses. Sim. Que está sendo bem sensacionalista, exato, né? Então, inclusive com o nome, né, doutor? Doença do silicone. Doença do silicone, que vem motivando realmente algumas pessoas a criarem perfis que reforçam a qualquer mulher a remoção do implante. Então, engraçado, doutor, que às vezes esses perfis é para ganhar seguidores, sabe? A gente não pode, assim, fazer eu como Pega médico... uma situação bem polêmica, sim, né, que atrai muita atenção. Sim. Né? Todo mundo fica... Lógico, eu mesmo já caí pesquisando em alguma página nesse sentido. A gente como médico, a gente pode sim ter o dever de se informar, né? Então, o que existe no que se fala como doença do silicone, o que é isso, né? Então, nós sabemos que qualquer material que se usa no corpo, qualquer substância que entra em contato com o corpo, seja um produto para a pele, um creme para a pele, um material que vai ser colocado dentro do corpo, como uma prótese de silicone ou uma prótese cardíaca,
um transplante de órgão, qual é o grande perigo que nós sabemos que existe? Rejeição. Então, a rejeição é uma reação imunológica do nosso corpo contra uma substância, contra um produto. É uma proteção, né? É uma proteção. Então, recentemente, dos últimos 4, 5 anos, surgiu essa teoria de que o silicone pudesse causar uma reação autoimune, ou seja, o nosso corpo, em contato com a prótese, criar anticorpos que vão nos agredir. Então, por isso que existe essa síndrome que se denominou como doença do silicone. Nós sabemos que muitas substâncias, Elga, podem realmente causar uma reação imunológica. Uma substância bem conhecida são os ativadores que se usam em vacinas. Então, a vacina da gripe, a vacina da influenza, tem uma substância como, por exemplo, o alumínio, que ele é colocado junto da vacina para potencializar a reação e garantir uma defesa, uma reação imune melhor. Só que algumas pessoas podem desencadear sintomas dessa reação, sintomas que são temporários. Então, existe uma outra substância que também é encontrada em vacinas, que é o escaleno, uma substância que vem de tubarão, que é adicionada à vacina para que aumente a resposta e o organismo crie uma imunidade melhor. Entendi. Então, essas substâncias, elas são potencializadoras da resposta imune. Existe um benefício médico disso, como nas vacinas. E qualquer reação adversa, ela é temporária, não é permanente. Então, o que se observou, ou existe um autor que desenvolveu essa teoria sobre a doença do silicone, é que causariam sintomas muito parecidos com uma doença autoimune. O grande problema é que nós não temos forma de fazer esse diagnóstico. Não há um exame que possa ser feito, não há uma substância que possa ser dosada para haver uma comprovação. Então, o que se chama de doença do silicone, se você me perguntar, doutor Marcelo, quais são os sintomas? Sim. Que sintomas que a mulher poderia manifestar para pensar nisso? Os sintomas são bastante comuns, como distúrbios do sono, dor articular, cansaço, fadiga. Então, a grande pergunta que nós fazemos é: como que eu posso dizer para uma paciente que vem ao meu consultório, que requeixa de cansaço, de fadiga, eu não tenho como afirmar que aquilo é do silicone. Não tenho como afirmar, não tem um exame que possa ser feito. Então, a proposta de remover os implantes é baseada na teoria. Não tem uma certeza. Não há uma certeza. Então, por enquanto, cientificamente, não foi descoberto nenhum exame que pudesse comprovar. Nada comprovado, doutor? Nada comprovado. Então ainda está nesse oba-oba ainda, sem comprovação. Então o que acontece é que uma paciente que tem a prótese e começa a se queixar de distúrbio de sono, insônia, cansaço, fadiga, ela pode vir até o consultório e dizer: doutor, eu quero que retire as minhas próteses. O que nós médicos podemos dizer para ela é o seguinte: olha, eu não posso afirmar que seja da prótese. Mas, se você quiser tomar uma decisão em comum, compartilhada, nós podemos remover essa prótese e observar o que vai acontecer com você. Se você vai melhorar desses sintomas ou não. Então, não há um exame que possa ser feito para confirmar, que seria o ideal para nós médicos. Sim. Se houvesse um antígeno que pudesse ser dosado, que a gente pudesse comentar com essa paciente: olha, vamos fazer um exame, que se for da prótese, esse exame vai confirmar, nós removemos a prótese e está resolvido. Então essa é a maior dificuldade para nós médicos. Então, até que a ciência desenvolva esse assunto e realmente comprove, a ponto de descobrir uma substância que possa ser dosada, nós não podemos dizer que toda prótese, toda paciente que tenha um cansaço, que tenha uma fadiga, está relacionada à prótese que ela tem. Sim. Então, é preciso bom senso. Então, a prótese continua sendo segura. O que nós já sabemos de muitos anos é que pessoas que tenham doenças autoimunes, pessoas que tenham lúpus, artrite reumatoide, pessoas que tiveram transplantes, essas nós sabemos que nós vamos contraindicar o uso da prótese. Eu entendi. Porque a ciência sabe que, mesmo não tendo uma comprovação, de bom senso, nós vamos evitar usar a prótese em pessoas que já tenham doenças autoimunes. Mesmo porque, se nós não temos uma confirmação
que possa piorar um sintoma, nós vamos evitar. Entendi, doutor. Até que possa se comprovar uma segurança do uso do implante em quem tem uma doença autoimune já pré-estabelecida. Agora, a novidade da doença do silicone é que algumas pessoas estão afirmando Sim. que toda mulher vai passar a ter esses sintomas decorrentes da prótese. Então aí é uma falta de bom senso. Então, o que nós médicos podemos afirmar para você mulher que deseja colocar uma prótese de silicone é que o assunto doença do silicone, por enquanto, é uma teoria. A ciência não tem nenhuma comprovação, não há nenhum exame, nenhuma substância que possa comprovar isso. Em relação à prevenção de uma mulher que tem o silicone, são os exames normais que tem que fazer por ano? Sim, todo Elga, ano? exatamente. São normais, não existe então, nada diferente. Nada diferente. Existem às vezes algumas mulheres que têm medo, né? Doutor, será que eu posso fazer uma mamografia? Não vai Que vai estourar minha apertar. prótese? Não. Então, a prótese de silicone não dificulta o diagnóstico do câncer de mama. Muito pelo contrário, alguns estudos mostraram que mulheres que tinham prótese e fizeram o diagnóstico de câncer de mama, esse diagnóstico foi mais precoce. Olha só. Por quê? Alguns motivos. A mulher que faz uma cirurgia de mama, ela acaba se tocando mais. Ela se toca mais. Sim. Segundo, ela vai fazer mais exames. Então, por ela ter a prótese, ela está sempre interessada em saber como é que está. Então, ela acaba fazendo mais é um corpo exames. estranho, né? Ela fica assim, nossa, Sim. eu tenho uma prótese, vou cuidar. Exato. Então, nós temos que realmente, essa mulher que tem a prótese, ela acaba fazendo mais consultas, fazendo mais exames. E muitas vezes ela vai ter até mais chance de identificar algo muito mais cedo. Então, a prótese é segura, não vai te atrapalhar em nada no diagnóstico do câncer de mama, não te atrapalha em realizar os exames de rotina, como ultrassom, mamografia. E uma outra coisa importante que eu queria deixar de recado, Elga, toda cirurgia tem risco, toda cirurgia tem complicações. Eu sempre digo para o paciente, mantenha o medo bom da cirurgia, não perca o medo de cirurgia. O medo te faz procurar informações corretas, procurar profissionais Com certeza, corretos. doutor. O medo te faz fazer uma cirurgia dentro de um ambiente seguro, um hospital seguro. Então, nunca perca o medo da cirurgia. Complicações podem acontecer na mão de qualquer profissional. Muitas das vezes complicações acontecem e a mídia trata de uma forma sensacionalista. Então, as complicações podem acontecer. O que é importante é o profissional estar apto e pronto também a resolver uma complicação, né? Sim. A segurança na medicina, ela veio muito dos protocolos de segurança da aviação. Então, na aviação, sim, a identificação do paciente, a identificação com pulseira. Então, a aviação deu essa contribuição para a medicina. Muito dos protocolos, das medidas que são tomadas dentro do hospital veio da aviação. A checagem do nome do paciente, da cirurgia que vai ser feita, o lado que essa paciente vai operar. Então, e na aviação, o piloto também é preparado para uma intercorrência. Sim. Se há uma pane no motor, o piloto tem que estar habituado e treinado para realizar um procedimento de segurança e muitas das vezes pousar o avião com o motor pegando fogo. Sim. A mesma coisa, nós cirurgiões também somos preparados para atender a intercorrência. O que é importante é que aquela intercorrência seja identificada. Então, se a paciente teve uma complicação na cirurgia, o cirurgião tem que estar apto e pronto a resolver também a complicação. Nós temos que estar treinados para isso. Então, isso é uma coisa que dentro de um consultório, durante essa consulta, precisa ser explicado. Porque, lógico, o foco vem o quê? Na beleza, muitas vezes na possibilidade de uma melhor estética. Mas vai passar por um procedimento cirúrgico, que é inerente. Uma cirurgia, não importa se o aspecto é estético, reconstrutor, né? Sim. Então, assim como uma reconstrução de mama, assim como um procedimento estético, envolve riscos. É um assunto sério, né, doutor? É um assunto sério que envolve... responsabilidade. Sim. Então, o que é importante é confiar no profissional. A gente tem informações que nós precisamos transmitir ao paciente, de uma forma correta, né? E aquela informação que mesmo nós médicos ainda não temos, nós temos que estar aberto também a ouvir, a debater e a discutir. Doutor, maravilhoso. Olha, a sua presença sempre acrescenta muito na vida de todos. Eu quero te agradecer mais uma vez e não demora a voltar. Doutor, Eu que te agradeço, volte logo Elga. aqui. Muito obrigado. Nosso programa, obrigada, viu? Eu que te agradeço. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo
Quer entrar em contato com a gente, já deixar a sua sugestão? Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe lá a sua mensagem, entre em contato, ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando, que vale a pena. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.